tá? Que é esse movimento giratório aqui, sentido horário. Perfeito. Então são alguns exercícios que você pode estar fazendo, tá? Preventivamente. Tá certo? Agora, é o que eu tô falando, é o que a gente fala aqui. Ah, mas e se acontecer uma lesão? O que você me recomenda? Eu recomendo você buscar um especialista, porque nós não somos. E até o especialista, para saber aonde é que ele vai iniciar o seu tratamento, ele vai ter que olhar os seus exames para ver que tipo de lesão você teve. Tá? E uma coisa que eu já ouvi um profissional dessa área falar, tá bom? Quando você parte para exercícios, tá? Para tratar uma lesão, né? Até para eles é um pouco complicado de você falar, olha, não é que é complicado, tá? Existe uma cadeia, tá? Uma graduação para você sair, por exemplo, de um exercício de base estável para você ir para uma base instável. Tá? Então, não cabe a gente entrar nesse mérito. O que nós podemos recomendar a vocês é extremamente desagradável. Tá? Você está numa situação que já é difícil, que você está vendo o seu camarada carregar uma mochila com no mínimo 15 quilos nas costas, tá? E aí, porque você não se preparou, porque você quis economizar aonde você não deveria economizar, que é num calçado de qualidade, porque você não teve consciência de que você tem que fazer um preparo físico, que você tem que fazer exercício de fortalecimento, que não custa nada, você pode fazer isso dentro da tua casa, você não fez nada disso. É lógico, você pode ter feito tudo isso que a gente está falando aqui e acontecer uma lesão, é possível, tá? Agora, o fato de você não se preocupar e não ter nenhum tipo de preparação também, isso pesa um pouquinho. Mas você se preparando, fazendo tudo esse preventivo que você está preconizando aqui, mesmo que você tenha uma torção de tornozelo, que é o tema hoje, né? Torção, eu acredito que os danos podem ser até menor do que alguém que nunca praticou, que, né, sedentário. Eu posso até dar a minha contribuição, né? A gente andava muito à noite lá, quando eu estava na minha unidade de operações especiais. Fazíamos muito treinamento noturno, íamos muito para missões à noite. Eu tomei tombos memoráveis, não só eu, né? Todo mundo. E como a gente usa coturno, eu sou um usuário de coturno, né? Que é bom para mim. E era normal, você dava aquela pisada à noite, você sentia. E já fez vários test drive, test drive que fala de coturno para experimentar? Nossa, e o primeiro procedimento, a gente não podia parar. A gente estava numa missão, ou estava numa instrução, a gente não pode parar. Você sentiu que deu aquela torcida? Eu já na hora lá, puxava o cadarço, apertava bem, porque o próprio coturno de selva, né, que tem aquele tecido em volta, ele já ajuda como se fosse uma faixa. Então eu firmava lá o cadarço, né, apertava bem ele, aí na caminhada doía. Você sentia doer, mas ainda continua, né, você vai aperfeiçoando a sua passada. E nessa hora, o que é um costume meu, tá, pessoal? Eu tinha remédio para tirar dor? Tinha. Mas naquela hora eu sempre imaginei o quê? A dor naquele momento é o meu termômetro. Exatamente. Né? Então ele limitava a minha pisada, eu controlava a pisada para doer menos. Se eu tivesse tomado algum remédio para tirar a dor, né, amenizar a dor, eu iria estar forçando essa lesão, vamos dizer, né? Não deixa de ser uma pequena lesão, né? A torção, e poderia agravar. Então, isso é uma coisa que até outros amigos meus também, não vou tomar nada para tirar dor, porque nesse momento, eu sem a dor, eu tô com o pé torcido, eu vou forçar ele. E posso agravar ainda mais a lesão. Então, naquele momento, a dor para mim era um termômetro, né? É claro que depois que dava aquela parada, ou acabava a instrução tal, ou ia lá para a rede, aí tirava lá o coturno, aí parece uma bolha assim, né? Você tirou, pum, aí incha. Aí que eu fazia todo o procedimento de enfaixar e tal, e remédio. Vamos fazer uma analogia? Posso fazer uma analogia? Faça. Então tá bom. Você está com o seu carro na estrada,
e o seu marcador de arrefecimento do motor do seu carro não está funcionando, o seu radiador está sem água. Entendi. Tá? Tem aquilo para você controlar. você tá indo embora, porque você tá olhando lá, tá normal. Não é que tá normal, o ponteiro não tá funcionando. E você esqueceu de pôr água no radiador. O que vai acontecer com o seu carro lá na frente? Ixi. É por isso que você não tomou o medicamento. Certo. Para amenizar a sua dor, porque se você não tá sentindo dor, para você tá tudo normal. O que tá acontecendo? Você tá gravando ali, você só não tá sentindo. E lembrando que eu era de uma unidade de operações especiais. Como o Falasca aqui também já foi, trabalhou muitos anos de resgate, a gente sabe os nossos limites. Isso não quer dizer que eu tenho esse limite aqui, eu vou ficar aqui. A gente está sempre treinando, sempre estudando para o nosso limite aumentar, né? Exato. Então, Falasca, dê aí um exemplo aí de alguma imobilização que a gente pode fazer em caso de torção de tornozelo, ou o que você sugere aí para o pessoal? Ilustrar aí para o pessoal mais ou menos. Tá, então vamos fazer o seguinte, nós temos alguns equipamentos aqui, mas vamos primeiramente citar exemplos de pessoas que, por exemplo, que não tenham nada. Certo. Tá bom? Importante. Nós temos uma foto aí, diretor, de uma bota feita com esparadrapo aí, não temos? Tá aí para vocês aí, vocês estarem olhando isso aí. O que acontece? Vamos supor que vocês tenham o kit de primeiro socorro de vocês, um rolo de esparadrapo. Existem várias técnicas, várias formas de você estar fazendo uma bota de esparadrapo, tá? Que é aquela para você começar a fazer uma imobilização. Tem várias formas de você fazer. Certo. Tem o pessoal que coloca a tira aqui por baixo, de esparadrapo aqui, fecha aqui, aí ele vem e faz uma argola aqui, faz outra aqui, fecha aqui. Certo. Tem diversas formas. Você colocar lá bota de imobilização de tornozelo com esparadrapo, vai aparecer várias formas. Uma outra coisa que você pode fazer, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático aí para a pessoa entender. Por exemplo, no mato lá você tem vários tipos de árvores, de galhos, né? Existem aqueles galhos que quando você bate aqui, ele quebra e arrebenta. E vamos imaginar o que acontece quando você pega um bambu e torce aqui. Ele vai dobrar, mas ele não estilhaça, ele não solta. Certo. Então, você pode estar utilizando aquilo ali. Um galho flexível. Porque ele vai ter que fazer um L. Certo, ele não pode quebrar. Isso. Ali você, por exemplo, pode utilizar o esparadrapo, um silver tape, alguma coisa que você tem, para manter ele naquela posição de L ou na posição que você vai querer que ele fique, né? Vai depender da sua situação aí que você está passando. A gente vai fazer uma imobilização do jeito que ele tá. A gente não vai forçar nada, não tem esse negócio de ficar voltando pro lugar. Nada. Você entendeu? Então, por exemplo, nós temos isso aqui que chama tala fix. Beleza? Existem diversos tamanhos. Tá certo? E você pode estar utilizando, você pode estar adquirindo isso daqui. Eu achei esse daqui no Mercado Livre. Não é caro também? Não é caro. Então ele como eu falei, ele tem vários tamanhos. Tá bom? Tem até menor aí que você usa aqui, por exemplo, no PIN para você fazer a mobilização na mão. Perfeito. Tá? Então a gente pode estar fazendo isso aqui. Por que chama tala fix? Porque ele é flexível. Tá? Então, por exemplo, no seu caso aqui, vamos fazer um exemplo ali? Vamos lá, vai. Então tá bom. Vai, torci o pé, é isso? O tornozelo. Você torceu o tornozelo. Tá bom. Vai. Ó, a sua posição que você tá aí, vamos lá, você vai tirar o... vou tirar, vou tirar a meia. Isso, fica com a meia aí. Tá bom. O que acontece aqui? Ó, você tá nessa posição, tá? Qualquer coisa, qualquer movimento que eu fizer em você aqui, você vai gemer de dor e falar, por favor. Ai, tá doido aí, tira a mão. Exatamente. Então tá desse jeito aqui. Cara, o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou simular essa curvatura do seu pé aqui. Eu vou deixar você o mais confortável possível. Tá bom? Então eu vou medir aqui, ó. Vou medir aqui, ó, o comprimento do seu pé aqui. Ó, peguei aqui, ó. Beleza. Coloquei aqui, ó. Achei a posição que você tá aqui. Beleza? Ó, vou erguer aqui. Tá certo?
Pode deixar com o plástico Vou. ou você tá usando só para não... Não. É bom você utilizar o plástico, tá? Você não vai ficar comprando isso aqui direto. Então, às vezes, dá uma suja um pouquinho aqui embaixo, tá na terra aqui. Pô, você passa um paninho aqui e já limpou de novo. Ao macete. Tá certo? Perfeito. Agora, imagina se você tá... Aí eu tiro o plástico, aí você tá com sangramento. Isso aqui é uma espuma, aí vai encharcar de sangue aqui, você vai ter que jogar fora. Então, aqui, ó, a gente não vai usar isso aqui, mas... só para mostrar. Então eu coloquei aqui, agora eu vou ter que fixar. Certo. Então você pega a atadura, você vai enrolando a atadura aqui, ó. Você vai fazendo uma atadura aqui. Então, por exemplo, uma atadura só é pouco? Beleza, coloca uma em cima da outra. Você vai fazer como se fosse uma coisa de gesso aqui. Perfeito. Tá bom? E nesse caso, aí eu não vou andar. Isso aqui é uma imobilização. Não, isso aqui não é a cura. Certo. A cura vai vir depois que você fizer um exame, uma radiografia, o profissional da área ele vai detectar o que aconteceu aqui. Entendi. Tá? Se você teve uma ruptura de ligamento, se você teve realmente só foi o entorse, se você teve lá uma luxação. Então, o que acontece aqui? Nós vamos fazer essa imobilização para prevenir você de não ter nenhum tipo de movimento, e não é que você, não, com isso aqui agora eu posso andar, não. Vamos evitar de você fazer esse tipo de movimentação. Tô lá no meio do mato. Você levou um bastão de caminhada, não levou? Corta um galho lá para ele aqui, vamos improvisar uma muleta para ele aqui, se ele conseguir e tal, mas você não vai se movimentar. Tem uma maca lá, providencial a maca, deixa você deitado lá confortável para você estar carregando. A situação sua, a situação do local, a sua situação que vai determinar que tipo de maneira que você vai sair dali. E a compreensão também, se eu for uma pessoa, acima do peso, essas coisas, exatamente. Aí é só no resgate. É o que eu tô te falando. A situação, muitas vezes, é que a gente fala, cada caso é um caso. Certo. Muitas vezes, você permanecer no local ali aguardando o resgate, dependendo do seu caso clínico, é muito mais viável do que você se arriscar a sair dali, você concorda? Concordo. Então, é por isso que na primeira aula nossa, no primeiro vídeo nosso sobre primeiros socorros, a gente falou lá os mandamentos do socorrista. Você lembra que lá tem um item que chama-se bom senso? Certo, bom senso. Exatamente. Então é isso que a gente vai verificar, tá bom? Se for o caso de você sair dali, é uma situação de risco, da gente permanecer ali, dependendo do seu caso, não, eu consigo... improviso uma muleta para você sair dali. Analisar a situação. Exatamente. Tá? Então, fazer análise da situação. Nisso aqui, o que a gente fez aqui? A gente fez uma imobilização para te poupar de você agravar o seu problema, e a partir dali que você tiver na mão do especialista, é que vai decidir o seu futuro. Ali, você saindo dali bem, é o que importa. Tá bom? Então, pessoal, como sempre, esse assunto não se extingue aqui. Claro que nos nossos cursos presenciais, isso daqui é colocado de uma forma bem mais ampla, né, com treinamento e tudo mais. Serve também como recomendação, você que é guia, né, a gente sempre comenta aqui, porque nós temos os guias e tem o que a gente chama, de condutor, que é aquele que conhece a trilha, ele vai lá, isso aqui fala da história da trilha. Agora, pelo menos para mim, eu treinei muitos guias, né, que como eu já disse, eu já trabalhei em algumas empresas de turismo ecológico. Numa dessas empresas eu fui escalado para montar o grupo de guias, que foi o que também, depois isso é uma outra história, me originou eu entrar no comando de operações especiais, uma coisa tem outra. E o kit de primeiros socorros de um guia, ele tem que ter todo esse tipo de equipamento, e ele tem que analisar, né, todas aquelas variáveis, o que pode acontecer e tudo mais. Ele tem que estar bem equipado, né, só com os esparadrapinhos, com um alquinho e tal, ele tem que, a gente sempre frisa isso. Você que é guia, garanto que quando algum participante lá que te contratou para fazer a trilha vê que você está bem equipado, ele vai retornar e vai te indicar cada vez mais. E tem aquela famosa frase que a gente usa, não é nossa, mas o que é bom a gente usa, certo? Certo. Se ouço, esqueço, se vejo, entendo, se faço, aprendo. Nos cursos de primeiros socorros, eu via muito isso. Pô, legal. A parte teórica, legal. Na parte prática, o pessoal trava. Na parte prática, o pessoal trava. E
a parte prática é uma simulação. Olha, simulação. É uma simulação. E aí nós temos no nosso curso aqui alguns vídeos para estar mostrando para o pessoal lá, que realmente trava. Mas assim, não é para botar medo. É tipo assim, a partir do momento que você coloca a mão na massa, que você pratica, a segurança vem. Aí você se sente seguro. Tá? É por isso que muitas vezes, eu pelo menos vejo dessa forma, né? No YouTube, você fala, poxa, mas o cara paga para fazer isso daí e o cara tá dando isso aqui pra gente de graça. Quer dizer, não é bem assim, né? Porque realmente você só aprende fazendo. Exato. E aí, pessoal, como sempre, ó, nossos e-mails aqui. E se inscrevam, divulgue nosso canal, ative o sininho lá para receber os nossos vídeos. Certo, Falasca? Vocês não curtirem ele? Curte eu, pô. Vai lá. Tac. Perfeito. Então, até Shazam! a próxima. Shazam. Não, mas hoje eu aprendi umas palavras novas. Eu também.